Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Cálculo 2. Na aula de hoje a gente vai aprender o que é a transformada de Laplace. Preparados? Então vamos para a aula. Então na aula de hoje a gente vai falar sobre uma operação que é uma ferramenta muito poderosa para a gente resolver vários problemas. A gente consegue resolver equações diferenciais utilizando essa técnica da transformada de Laplace. Então, na aula de hoje, a gente vai ver a forma direta da transformação. Mas antes de chegar, propriamente dito, na transformada de Laplace, eu vou contextualizar o que é uma transformação. Então, de fato, vocês já estudaram cálculo, vocês sabem que a operação de derivação e a operação de integração, elas transformam uma função em outra, certo? Então, olha só, veja o que acontece com a função x ao quadrado. Quando a gente faz a operação de derivar a função x ao quadrado em x, a gente fica com 2x. Então a gente transformou a x ao quadrado na função 2x, ok? Agora, quando a gente faz a integral indefinida, a gente está procurando a primitiva dela, né? Ou a antiderivada, a gente sabe que a primitiva do x ao quadrado é o x ao cubo sobre 3 mais uma constante resultante da integração. Por outro lado também, se essa integral ela for definida, a gente transforma isso daqui, ó, a gente vai ter o x ao cubo sobre 3, aplicado no limite superior vai dar 3 ao cubo sobre 3, que é 3 ao quadrado, que é 9. No limite inferior vai dar 0, então aqui vai dar 9. Então vejam que tanto a derivação quanto a integração indefinida ou a integração definida, todas elas transformam a função x ao quadrado em outras. Ok, então a ideia de transformar uma função em outra tem a ver com a gente aplicar operadores sobre uma função. No caso, a gente vai ter a transformada de Laplace, vai ser um operador integral. Mas é importante que a gente veja uma propriedade que vai ser fundamental para a gente ver a aplicabilidade dessa transformada de Laplace, é a propriedade de linearidade, que acontece na derivada e na integral. Por exemplo, se a gente tem uma combinação linear de duas funções aqui, um αf mais um βg, e a gente deriva essa combinação linear de funções, que também é uma função de x, a gente vai ficar com α vezes a derivada em x da f, mais β vezes a derivada em x da g. Isso é porque a operação de derivar, ela é linear. E aí, então, a gente tem uma combinação linear. A derivada de uma combinação linear de funções é uma combinação linear da derivada das funções. A mesma coisa vai acontecer na integral. Então, a integral dessa combinação linear vai ser α vezes a integral indefinida, né? Da x, dx, mais β vezes a integral da g de x. Em x. E também, para o caso da integral definida, não muda, só muda que as integrais vão ser definidas. Integral de a b, de f de x, dx, mais β vezes a integral de a b, da g de x, dx. Ok? Então, é importante que a gente relembre dessa propriedade de linearidade para ver a definição de transformação, ok? Vamos continuar vendo essa propriedade de transformar uma função em outra e definir o que é uma transformação integral. Então vejam, por exemplo, essa função de duas variáveis, a f que é de x e y, e ela é dada por 2xy ao quadrado. Quando a gente integra essa f em x, sobra uma função de y. Da mesma forma, obviamente, se a gente integrar em y, sobra uma função de x. Então essa integral aqui, ó, que é a integral de 1 a 2 da f 2xy ao quadrado em dx, a gente fazendo essa integral em dx, o y ao quadrado não vai mudar. E a integral de 2x dx, de 2 a 1, vai dar 3. Ok? Então a gente tem uma função em y. Ok? Da mesma forma, se a gente fizer uma integral de uma função de duas variáveis vezes uma função de uma variável só, então, dessa forma aqui, ó, uma integral definida de a b, e a gente tem o k como uma função de s e t, e o f de t,
e a gente faz essa integral, a gente está transformando a f, que ela é de t, em uma função de variável s. Tá? Então, essa é o princípio fundamental, é a base do que a gente chama de transformadas integrais. Até eu vou anotar aqui, ó. Isso aqui é o princípio fundamental, né, a base do que a gente chama de transformada integral. Ok? E a transformada de Laplace é um desses tipos de transformada. Então, de fato, a gente vai estar bastante interessado, né, porque é o caso da transformada de Laplace, em uma transformação, uma transformada integral, que ela seja válida para t's positivos e que a integral seja feita de zero a infinito. O que acontece quando a gente faz a integral de zero a infinito de uma transformada integral dessas? A gente vai utilizar a estratégia de calcular o limite. Quando um limite superior, b, né, ele está indo a infinito e a gente integra de zero até b essa função k de s e t vezes a f de t dt. Ok? Então, quando a gente tem uma transformada que vai de zero a infinito, ela se torna definida quando a gente calcula esse limite. Beleza, agora, de fato, a transformada de Laplace, ela usa essa estratégia aqui, ok? Só que a gente escolhe especificamente, o Laplace, né, a gente escolhe especificamente a função dada por e na menos s vezes t. Porque essa função, além de fazer com que esse limite sempre exista, né, para essa integral, a gente vai ter propriedades e características muito interessantes que a gente vai ver agora como fica para algumas funções específicas. Então, a transformada de Laplace é exatamente isso. É uma transformada integral, quando os limites vão de zero a infinito, e a função que está fazendo a transformada, na função f, é exatamente a função e na menos st. Ok? Enfim, chegamos à definição da transformada de Laplace. Então, por definição, o que a gente tem é o seguinte, ó, seja uma função f definida para t positivo. Então, a integral, que vai ser a seguinte, a integral, vou fazer em vermelho, integral de zero a infinito de e na menos st vezes a f de t dt é o que a gente chama de transformada de Laplace da f, ok? Então até eu vou destacar aqui, ó, porque essa é a definição de transformada. A gente usa a notação L, abre chaves, fecha chaves e aqui coloca f. Então é a operação de transformar a f de t em uma função de s, ok? Como a gente viu antes. De fato, essa integral aqui, ela é a transformada de Laplace, mas tem uma restrição de convergência, porque essa integral ela pode eventualmente divergir. Se essa integral divergir, então a função não tem uma transformada de Laplace. Mas se ela for convergente, então ela tem uma transformada de Laplace. Ok, como a gente sabe que essa integral é uma função de s, a gente usa, né, é usual, chamar essa transformada, só para simplificar, ao invés de a gente ficar escrevendo esse L, abre chaves, aplicado sobre a f de t, a gente costuma chamar a função de t, ou seja, a função do tempo, como um f minúsculo. E aí o seu equivalente, o f maiúsculo, como sendo já a transformada aplicada. E aí a gente sabe que isso vai ser uma função do s, ok? A gente pode até ver que como eles estão aqui, ó, como um produto de um para outro, se o t é o tempo, o s tem que ser frequência para que esse expoente seja adimensional, ok? Então seria 1 sobre o tempo e o tempo. 1 sobre o tempo é a frequência. Então a gente costuma dizer que a transformada de Laplace leva para o espaço das frequências, mas a gente vai falar mais sobre isso mais adiante. Aqui é importante a gente só destacar que toda vez que a gente tiver uma g de s,
é porque a gente tem a transformada de Laplace aplicada sobre a g de t, ok? Então a gente usa a letra maiúscula para o espaço dos s's, para a função em s, né? Depois de transformada, aplicar a transformada, e a letra minúscula é a função no tempo. Beleza. Agora que a gente já sabe qual é a definição de transformada de Laplace, vamos ver como é que de fato a gente aplica essa transformação, começando pela transformada mais básica. A transformada mais básica é da função constante, que é quando a f de t é igual a 1. A f é 1. Qual é a transformada da função igual a 1? Então, a solução é a seguinte. A gente vai ter a transformada de 1, ela vai ser a integral de 0 a infinito de e na menos st vezes 1 em dt. Ok? Então, essa integral a gente vai escrever como o limite de b tendendo a infinito da integral de 0 até b de e na menos st integrado em dt. Ok? Agora, essa integral aqui, a integral de e na menos st, a gente sabe já, então eu vou manter o limite aqui, sendo bem rigoroso nessa primeira solução. A gente tem o limite de b tendendo a infinito e a primitiva dessa e na menos st, a gente sabe que é menos e na menos st sobre s, ok? Então, essa função aqui, ela aplicada nos limites de integração, vou tentar deixar mais retinho, de 0 até b, e o b está indo a infinito. Então, o que a gente tem aqui, ó, é ainda, eu vou manter o limite de b tendendo a infinito, e a função que a gente tem aqui agora é esse e na menos st quando t é b, então a gente tem menos e na menos sb, e aí sobre s, e no limite inferior é quando t é 0, e aí também vai estar sobre s, então a gente tem o s nos dois termos, a gente tem o s pode ser visto como uma constante trazida para frente em evidência, e aí a gente tem esse menos com menos vai dar mais, e o e na 0 é 1. Aqui. Então, agora a gente calcula esse limite e a gente vê que esse termo no b indo a infinito é uma exponencial decrescente, essa exponencial tende a 0, então de fato a gente fica com 1 sobre s. Ok? Claro que aqui a gente vai ter a restrição de que o s tem que ser maior do que 0 e não pode ser 0, né? Então, basicamente, o s tem que ser positivo porque se ele for negativo, essa exponencial aqui ela diverge. Então é importante que a gente olhe o s negativo e o s não pode ser 0 por causa da restrição de limite aqui. Ok? Então, o que a gente tem finalmente é que a transformada de Laplace da função constante igual a 1 é igual a 1 sobre s, com s positivo. Ok? Então, é assim que a gente aplica a transformada de Laplace. Claro que aqui eu fiz todo o cálculo respeitando toda a formalidade do desenvolvimento da conta, carregando os limites, mas eventualmente a gente vai simplificar algumas coisas para que o cálculo não fique tão extenso quando a gente tiver outras funções, que é o que a gente vai fazer agora. A gente vai ver como fica a transformada de Laplace para diversas funções conhecidas a partir de agora. Então agora vamos calcular qual é a transformada de Laplace da função t, né, da f de t igual a t. Então o que a gente vai ter aqui é a transformada da t, ela é a integral de 0 a infinito de e na menos st vezes t dt. Agora a gente precisa fazer calcular essa integral.
De fato, para a gente fazer isso, a gente vai ter que fazer por partes, uma integração por partes. Eu vou chamar U de t, eu vou chamar dv de e na menos st dt. E aí a gente tem aqui, ó, o d1 é o dt e o v é o menos e na menos st sobre s. E aí a gente vai ter aqui, lembrando, né, que a integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du. Então aqui a gente vai ter u vezes v é t, a gente vai ter menos t e na menos st sobre s, ok? Só que tem um detalhe, aqui essa é uma integral imprópria, então a gente teria que escrever aqui o limite de b tendendo a infinito, só que isso vai carregar muito a notação e a nossa intenção é chegar no final. Então eu vou simplificar a notação fazendo ela de 0 a infinito. Como eu disse, essa notação não é formal, mas aqui subentende-se que quando eu coloco esse infinito aqui, eu estou calculando o limite, ok? Isso é muito importante. Eu estou calculando o limite de b indo a infinito quando a gente aplica de 0 a b. Beleza? Então, prestem atenção. Quando eu estou fazendo isso, tem todo um cálculo, toda uma notação por trás desse infinito aqui. Ok, vamos seguindo aqui. Aí a gente vai ter menos a integral de v du. Então, com esse menos e esse s aqui, eu vou fazer mais 1 sobre s vezes a integral de 0 a infinito de v du. Quem é o v? É o e. Sobrou, né? O e na menos st du, dt. O du é o dt. Que até ficou meio feinho, eu vou melhorar um pouquinho. A letra não ajuda muito, né? Mas tá aqui. O que acontece? Esse limite aqui, ó, com o t indo a infinito, a gente sabe que o e na menos st, ele está indo a zero muito mais rápido do que o t está indo a infinito. Então, essa integral aqui tende a zero, quando o b, né, o limite superior, vai a infinito. Essa integral no limite superior vai a zero por causa desse e na menos st. E no limite inferior, ela é zero porque a gente está multiplicando, qualquer função multiplicada por zero dá zero. Então, todo esse termo, seja no limite superior quanto no limite inferior, isso aqui vai dar zero. Ok? E o que sobra aqui é o 1 sobre s vezes essa integral. Mas se a gente prestar atenção, essa integral aqui, ó, ela é a transformada de 1, que a gente sabe que é 1 sobre s. Ok? Então a gente não precisa fazer de novo porque a gente já sabe, a gente pode usar o resultado que a gente já teve. Aqui é zero, então de fato o que a gente tem aqui é 1 sobre s vezes 1 sobre s, que é 1 sobre s ao quadrado. E de novo, isso só acontece se o s for maior do que zero, ok? Ele não pode ser igual a zero, porque tem essa restrição de domínio, e se o s for menor do que zero, essa integral aqui não converge, então a transformada não existe. Então, portanto, a transformada de t é igual a 1 sobre s ao quadrado com s positivo e diferente de zero. Ok? Então tá, lembrando que essa notação aqui não é formal, só que ela é mais usual, porque a gente vai usar muito ela, então as contas ficariam muito grandes se a gente ficar abrindo todo o limite. Agora vamos ver essa outra transformação. A transformada da exponencial de e elevado a menos 3t. O que vai acontecer com essa transformação? A gente vai fazer a integral de 0 a infinito, mesma coisa de sempre, e na menos st vezes e na menos 3t vezes o dt. Então a gente vai integrar em dt. Essa integral aqui, né, essas exponenciais a gente pode escrever como sendo e na menos s mais 3t. Então eu tiro o t em evidência, o menos t em evidência, né? E aí a gente vê que aqui de fato ela é muito parecida com a integral de 1, né?
Só que aqui a gente tem a integral, no lugar do s, a gente tem s mais 3. Então essa integral aqui, ela vai ser, quando a gente resolve, a gente vai ter menos e na menos s mais 3t dividido por s mais 3. E aí, de novo, limite de b tendendo a infinito de 0 a b. Aí a gente resume essa notação para cá. No limite de b indo a infinito no limite superior, a gente tem que essa exponencial é zero se s mais 3, olha só, se s mais 3 for positivo, ok? Então essa é a restrição para que essa integral convirja. E o s tem que ser diferente de 3, ok? Então aqui, ó, no limite superior, isso aqui vai dar 0, tá? E no limite inferior, a gente vai ter, isso daqui vai, e na 0 é 1, então a gente tem o menos com menos vai dar mais, isso aqui vai dar 1 sobre s mais 3, ok? Só que s mais 3 tem que ser maior do que 0. Teria que ser maior ou igual a maior do que 0 para que isso daqui convirja. Então o s tem que ser maior do que menos 3. E aí a gente tem a transformada de e na menos 3 e na menos 3t igual a 1 sobre s mais 3 com s maior do que menos 3. Ok? E é assim que a gente vai fazendo as transformadas de Laplace. Vamos agora calcular a transformada de Laplace da função seno de 2t. Então agora a gente já vê que vai ficando um pouquinho mais complicado, mas ainda assim a gente pode fazer que a transformada de Laplace do seno de 2t vai ser a integral de 0 a infinito de e na menos st seno de 2t dt. E aí para isso a gente vai ter que usar uma integral, né, do tipo UdV, que vai ser o UV menos a integral de V du, integração por partes. Aí a gente vai identificar o U como sendo o seno de 2t e o du vai ser o 2 cosseno de 2t dt. Aqui faltou espaço. Vamos escrever aqui, ó, du. Vai ser o 2 cosseno de 2t dt. Ok. E o dv vai ser o e na menos st dt. E o v vai ser vai ser o e na menos st sobre, aliás, menos, né? Sobre s. Aqui. Então o menos s aparece lá embaixo. Beleza. Aí a gente vai ter então que essa integral ela vai ter um primeiro termo que é o uv, que é o menos e na menos st sobre s vezes o seno de 2t, esse é o primeiro termo, no limite de 0 a infinito. Ok? De novo, lembrando que essa notação aqui, ela não é formal, ela é só usual. Aí a gente vai ter mais, quem que a gente tem aqui? A integral de v du. V é menos e sobre s, e o du, ele aparece um 2 aqui. Então eu vou ter esse menos com menos, eu vou pôr mais, esse 2 e esse s eu vou puxar para frente aqui, e eu vou ficar com a integral de 0 a infinito do e na menos st cosseno de 2t dt. Tá? Ficou meio apertadinho aqui, mas eu acho que deu para acompanhar a ideia. Ok, agora o que a gente vai fazer é analisar esse limite aqui, certo? O seno ele é uma função oscilatória, mas o e na menos st ele vai a zero quando o t vai a infinito, né?
só que se o S for positivo. Então a gente vai ter aqui uma restrição de S positivo, e isso daqui vai a zero no limite superior. No limite inferior, a gente tem o seno de zero, que é zero. Então esse termo todo vai a zero, somente se o S for positivo, claro, e diferente de zero, obviamente, por causa desse S no denominador. Ok, agora a gente olha para essa integral aqui, a gente fica então com 2 sobre S vezes a integral de 0 a infinito de e na menos st cosseno de 2t dt. Ok, aqui a gente vai ter que fazer de novo, aqui eu vou colocar a restrição para cá, porque a gente vai ter que fazer de novo um UDV, né? Só que agora o nosso U vai ser o cosseno de 2t, o DU vai ser o menos 2 seno de 2t dt, certo? Aí a gente vai ter o dv, vai ser o e na menos st dt, e o v vai ser, de novo, o menos e na menos st sobre s. Beleza. Agora a gente vai ter de novo, só que antes a gente tem o 2 sobre s, multiplicando o uv, que é o cosseno de 2t, e o v é esse menos. Então a gente vai ter aqui, ó, menos e na menos st vezes o cosseno de 2t dividido por s, ok? No limite de 0 a infinito. E aqui a gente vai ter de novo uma situação bem igual ao que a gente teve aqui, porque afinal de contas, só que a diferença é que o cosseno não é igual, né? A diferença é que o cosseno de 0 vai dar 1. Então a gente tem essa diferença aqui. Beleza. Mas aqui a gente vai ter menos a integral de v du. Só que agora o menos com menos vai dar mais e a gente vai ficar com o menos daqui. Então fica menos. E quem que a gente tem na frente? V du, a gente tem 2 sobre s. Integral de 0 a infinito do e na menos st, e o du é o seno, sobra, né? O seno de 2t dt. Só que aqui a gente fecha o colchetes e a gente identifica que esta integral aqui é a própria transformada. É exatamente igual ao que a gente tem aqui, né? Ok? Então a gente tem, dentro do processo de integração, a gente obtém a própria transformada que a gente tinha aqui. Então, o que a gente tem que fazer é passar para o outro lado, né? Só que a gente, para passar para o outro lado, então a gente vai ter que fazer alguma operação aqui. De fato, a gente tem a transformada do lado esquerdo, né? A transformada do seno de 2t. Aí a gente vai ter 1 menos... Quem que a gente tem multiplicando a transformada do seno nesse lado de cá? A gente tem menos 4s ao quadrado, que vai passar para o outro lado como positivo. Então vai ficar mais 4 sobre s ao quadrado, certo? E no lado direito vai sobrar essa função aqui, ó, no limite superior vai a 0, porque o s é positivo. No limite inferior, isso aqui vai a 1, isso daqui vai a 1. Então a gente tem, com o menos do teorema fundamental do cálculo, isso aqui vai ficar positivo. Então a gente tem 2 sobre s ao quadrado. Ok? Então na prática, a gente tem 1 mais 4 sobre s ao quadrado, multiplicando essa transformada, e a gente tem isso daqui igual a 2 sobre s ao quadrado. Agora, quando a gente passa esse colchetes para o lado direito, a gente vai ter a transformada de seno de 2t como sendo, aí claro, aqui a gente vai tirar o s ao quadrado em evidência, aqui vai ficar um s ao quadrado,
Então a gente vai ter 2 dividido por s ao quadrado mais 4. Ou 4 mais s ao quadrado, ok? Vocês podem verificar que aqui a gente faz isso aqui, ó. Certo? A gente faz essa operação aqui, ó. Aí esse vai cortar com esse, isso aqui passa dividindo, fica s ao quadrado mais 4, com a restrição de que o s tem que ser positivo. Porque senão esses limites não convergem e não existe a transformada. Então essa é a transformada do seno de 2t, ok? É 2 sobre s ao quadrado mais 4. Um pouquinho mais trabalhosa. Notem que a gente fez essa simplificação de notação, porque senão daria muito mais conta, mas está aqui a nossa transformada do seno. Agora, o próximo exemplo pede para a gente calcular a transformada de uma combinação de duas funções, é uma combinação linear de duas funções. É o 3t menos 5 seno de 2t. De fato, a gente vai lançar mão da propriedade de linearidade. Então eu vou destacar isso daqui, porque a gente sabe que ela é uma operação integral. Então quando a gente faz a transformada de alfa vezes a f de t mais beta vezes a g de t, a gente está fazendo uma integral de e na menos st vezes essa combinação de duas funções. E pelas propriedades de linearidade da integral que a gente enunciou lá no início da aula, a gente sabe que isso daqui vai ser alfa vezes aquela integral da f mais beta vezes a integral da g. Ou seja, quando a gente faz a transformada de uma combinação linear de duas funções, a gente tem a combinação linear das transformadas. Então a gente vai aplicar isso para calcular a transformada de 3t menos 5 seno de 2t. Porque a transformada de t a gente já sabe, a transformada do seno de 2t a gente também já sabe. Então o que a gente vai fazer aqui, utilizando a propriedade da linearidade, é escrever 3 vezes a transformada de t menos 5 vezes a transformada do seno de 2t. Ok? A transformada de t, a gente já sabe que isso aqui vai ser 3 vezes 1 sobre s ao quadrado, que é a transformada do t. E aí a gente vai ter menos 5 vezes... Quem que é a transformada do seno de 2t? A gente acabou de obter como sendo 2 dividido por s ao quadrado mais 4. Aqui o meu 5 e o meu s são muito parecidos, né? Vou tentar mudar aqui um pouquinho. São diferentes, tá? Aqui é 5 e aqui é s. Não confundam. Então, a gente tem isso daqui. De fato, a gente pode rearranjar isso daqui, colocar em evidência. A gente vai ficar com... Quando a gente multiplica os denominadores, a gente fica com s ao quadrado, que multiplica s ao quadrado mais 4. E aí a gente vai ter aqui, ó, 3 vezes s ao quadrado mais 12, mais 3 vezes 4, menos 10s ao quadrado, certo? Então a gente tem, na verdade, menos 7s ao quadrado mais 12 dividido por s ao quadrado, que multiplica s ao quadrado mais 4. Ok? E essa é a transformada da função 3t menos 5 seno de 2t. Então, depois que a gente vai começando a ter uma base de transformações, né? Porque aqui, ó, a gente já tinha essas transformações, a gente só usou. Então a gente vai construindo uma tabela de transformadas de Laplace, ok? E aí a gente usa ela para resolver transformadas de funções compostas. Menos 7s ao quadrado mais 12
s ao quadrado, multiplicar s ao quadrado mais 4. Lembrando que essas transformadas aqui, elas têm a restrição de s maior do que zero. Então essa restrição também vale para a combinação. Aqui. Vamos agora calcular a transformada de Laplace da combinação, né, de t vezes e na menos 2t. E aí a gente vai ter o seguinte. Então, a transformada de t e na menos 2t, ela é a integral de 0 a infinito de e na menos st vezes t e na menos 2t dt. Beleza, agora, então a gente vai reorganizar esses termos aqui para a gente ficar com a integral de 0 a infinito de t vezes e na menos s mais 2 t dt. Ok. Agora, para a gente resolver isso, a gente vai ter que fazer uma integral por partes. A gente vai ter o u como sendo t, o du é o nosso dt, e aí a gente vai ter o dv como sendo e na menos s mais 2t sobre, aliás, aqui dt. E aí o nosso v, ele vai ficar menos e na menos s mais 2t dividido por s mais 2. E agora a gente vai ter que essa integral aqui, ela é do tipo udv igual a uv menos a integral de v du, né, uma integração por partes. E a gente vai ter u vezes v é menos t e na menos s mais 2t dividido por s mais 2 no limite de 0 a infinito. Mesma coisa, limite de b tendendo a infinito, né, e aqui integração de 0 até b. Ok. Aí agora, menos a integral de v du, com esse menos aqui, a gente vai ficar com ele positivo. Esse 1 sobre s mais 2 vai para frente da integral, já sai da integral. Ficamos com a integral de 0 a infinito, aqui, de v du. Então a gente tem, sobrou ainda o menos e na menos s mais 2t dt. Beleza. Quando a gente olha para esse limite aqui, no limite inferior, quando a gente está com o t igual a zero, esse termo desaparece. Mas no limite superior, que a gente tem o limite de b indo ao infinito, né? E aqui e na b, a gente sabe que se o s mais 2 for positivo, né? Então s mais 2 positivo, isso daqui tende a zero mais rápido do que o t tende a infinito. Então, a condição para que essa integral convirja é que o s mais 2 seja positivo. E isso daqui vai a zero, tanto no limite superior quanto no limite inferior. Então, isso daqui é zero. Esse termo morre. Só vou fazer um risco aqui. E aí a gente fica só com essa outra integral aqui, ó. Então, a gente tem 1 sobre s mais 2. E essa integral aqui, a gente já sabe resolver ela. Ela é o próprio v, né? Ela é menos e na menos s mais 2t dividido por s mais 2 aqui, só que isso daqui no limite, o t variando de 0 a infinito, ok? Então, no limite superior, isso daqui vai para zero, porque a gente já tem essa restrição de s mais 2 igual a ser positivo. No limite inferior, a gente tem menos com menos vai dar mais, e esse e na zero vai dar 1. Então, a gente tem
a gente fica no final com 1 sobre S. 1 sobre S mais 2 vezes S mais 2, que é o quadrado. Portanto, a transformada de t e na menos 2t, ela é igual a 1 sobre S mais 2 ao quadrado, com S maior do que menos 2. Ok? Então, sempre vai ter a restrição de S para que, de fato, a integral convirja. Sempre vai ter uma restrição para o S para a integral convergir. Ok? A gente tem que ficar atento no desenvolvimento para ver qual é essa restrição. Agora vamos ver como que fica a transformada de t ao quadrado e na menos 2t. De fato, a gente vai ter a integral de 0 a infinito, t ao quadrado e na menos s mais 2t dt. Porque é igual ao que tem aqui, só que aqui o t está ao quadrado. É igual, certo? Aí a gente vai fazer uma integral do tipo u dv igual a uv menos a integral de v du. E a gente vai identificar o u como sendo t ao quadrado. O du vai ser 2t dt. E o nosso dv é o e na menos s mais 2t dt. E o v vai ser o mesmo daqui, né? Menos e na menos s mais 2t. Ficou apertado. S mais 2 aqui. Ok? Mas é o mesmo que está aqui. Então ficou meio feinho aqui, mas é o mesmo que está aqui no lado. Então, de fato, aquela integral ela vai se transformar em u vezes v. Parece que é u vezes u, mas é u vezes v. U vezes v a gente tem menos t ao quadrado e na menos s mais 2t sobre s mais 2. E aí a gente tem de 0 a infinito, certo? No limite em que o b tende a infinito. Aí a gente vai olhar para esse termo aqui, ó, e vai ver que no limite inferior dá 0, no limite superior vai dar 0, porque essa exponencial vai a 0 mais rápido do que o t ao quadrado vai a infinito, se o s mais 2 for maior do que 0. Né? Se não, não, daí diverge. Então esse termo aqui vai se anular. Pelo mesmo motivo que esse daqui vira 0, esse daqui vira 0. Aí menos a integral de v du. Então a gente tem menos com menos vai dar mais. O du tem um 2 e aqui a gente tem um sobre s mais 2. A gente tem a integral de 0 a infinito. Quem sobra aqui é o t e na menos s mais 2t dt. Ok? Então, a integral de v du. Só que o du tem um t. Por que eu escrevi isso daqui dessa forma, né, já colocando o t na frente? Porque a gente identifica que essa integral, vou colocar aqui, essa integral é exatamente igual à transformada de t vezes e na menos 2t. Então a gente não precisa resolver essa integral porque a gente já sabe que essa transformada é 1 sobre s mais 2 ao quadrado. Ok? Então na prática o que a gente tem aqui é o seguinte: o primeiro termo é 0 e a gente tem que aqui é a transformada de t e na menos 2t. E isso aqui a gente já sabe que é 1 sobre s mais 2 ao quadrado. Então a gente vai ter 2 sobre s mais 2, que multiplica 1 sobre s mais 2 ao quadrado. Então, finalmente, a gente vai ter que a transformada de t ao quadrado e na menos 2t, ela é 2 sobre s mais 2 ao cubo, com a restrição de s ser maior do que menos 2.
ok? Então essa a gente vai sempre utilizando, conforme a gente vai aumentando o grau de dificuldade, utilizando transformações que a gente já conhece, ok? Para evitar todo o cálculo. Então, de fato, a transformada de Laplace é uma operação que transforma uma função em outra, ela muda de t para s, ok? E a gente vai podendo sempre, no meio de uma operação, encontrar operações transformadas que a gente já utilizou, já conhece. Vai ficar então a transformada de Laplace de uma função que ela é descontínua, como essa f que a gente tem aqui, que ela é 0 entre 0 e 3, com t entre 0 e 3, e ela é 2 com t maior do que 3. Então, o que a gente vai ter, a transformada da nossa f, ela vai ser como a gente tem que a transformada é a integral de 0 a infinito de n menos st vezes a f de t dt, para esse caso, a gente sabe que essa f de t ela tem duas formas, então a gente vai ter que separar em duas integrais. A gente vai integrar de 0 a 3, aqui, e na menos st vezes qual é o valor da f entre 0 e 3? É 0. E aí a gente vai somar com a integral de 0, aliás, de 3 a infinito, de 3 a infinito, de n a menos st, no lugar da função a gente coloca 2, que é o valor que ela assume, dt. Ok? Então a gente separa a estratégia quando a função é descontínua, a gente separa a integral e os limites vão dar as restrições aqui de domínio da f, ok? Então, aqui no caso, qualquer integral vezes 0 é 0, então esse termo aqui ó, já é 0, a gente sabe, transformado de 0 vai dar 0, e aqui a gente vai ter 2 vezes a integral de 3 a infinito de n a menos st dt, certo? Só que essa integral aqui, ó, ela vai ser 2 menos 2 e na menos st sobre 3, aliás, sobre s, desculpa, sobre s, de 3 a infinito, ok? Quando a gente aplica no limite superior, né, quando o t vai a infinito, no limite que t vai a infinito, essa exponencial vai a 0 se o s for positivo. Então a gente tem a restrição de s ser positivo. S tem que ser maior do que 0. Por outro lado, no limite inferior, esse menos vai vai virar positivo, né? E a gente vai ter 2 e na menos 3s sobre s. Ok? Então essa fica a transformada da nossa função. Então a transformada da nossa f de t, ela é igual a 2e na menos 3s sobre s com s positivo. Ok? Até fiz meio tortinho aqui, mas é assim que a gente resolve transformadas de Laplace de funções descontínuas. Então, de fato, agora a gente já viu que a gente pode fazer a transformada de várias funções e a gente vai anunciar a transformada de algumas funções básicas na forma de um teorema. Então a gente já obteve, por exemplo, a transformada de 1, que é 1 sobre s. Ok? Agora, a transformada de t na n, ela vai ser n fatorial sobre s na n mais 1. Sendo o n um inteiro. 1, 2, 3, um inteiro positivo, ok? Agora, a transformada de e na alfa t, ela vai ser 1 sobre s menos alfa, ok? Aí a gente tem a transformada do seno de kt. A gente fez a transformada do seno de 2t, né? Então, se a gente tivesse feito com k,
um valor arbitrário qualquer, a gente obteria k dividido por s ao quadrado mais k ao quadrado. Lembra que a gente obteve 2 sobre s ao quadrado mais 4, certo? Então, agora, se a gente tivesse feito pelo o cosseno ele nos dá o s dividido por s ao quadrado mais k ao quadrado. Ok? Então, essa é a diferença da transformada do seno de kt e do cosseno de kt. Aí a gente tem também do seno hiperbólico. O seno hiperbólico vai ser k sobre s ao quadrado menos k ao quadrado. E o cosseno hiperbólico vai ser s dividido por s ao quadrado menos o k ao quadrado. Ok? Então a gente vai ter uma tabela de transformadas de Laplace. Claro, é muito fácil vocês procurar em livros, até na internet, dá um Google lá, procura transformada de Laplace, tabela. Vocês vão ter a transformada de muitas funções, mas dificilmente vocês vão ter nessas tabelas as transformadas de funções combinadas. Então vocês vão ter que saber usar propriedades, certo? Porque nem sempre a gente tem as funções bonitinhas. Essas aqui são as funções básicas. Tem essa transformada aqui, a letra B do nosso teorema, que a gente vai provar essa letra B fazendo o seguinte. Se a gente tem a transformada de t na n, isso daqui é o equivalente a gente fazer a integral de 0 a infinito de n menos st, que é a definição de transformada, vezes o t na n dt. Aí quando a gente usa a transformação, a integração por partes, integral de u dv igual a uv menos a integral de v du, e a gente chama u de t na n. A gente vai ter o du, vai ser n t na n menos 1 dt. E aí a gente tem o dv, é o e na menos st dt. E o v é menos e na menos st sobre s. Ok. De fato, aquela transformada, ela vai se transformar, a gente vai ter o u vezes v, ou seja, a gente vai ter menos t na n e na menos st sobre s entre 0 e infinito, ok? E aí a gente tem esse termo no limite inferior sempre vai ser 0, porque o t vai ser 0. No limite inferior sempre vai ser 0 se o s for positivo, ok? Como a gente fez várias vezes, né? Então a interpretação disso daqui vai ser 0 se o s for positivo. Se não for positivo, então o nosso limite diverge e a transformada não existe. Então só existe para s positivo. Aí a gente tem menos a integral de v du. Só que aqui, ó, a gente tem menos com menos vai dar mais. E a gente vai ter aqui, ó, n sobre s integral de t na n menos 1 de 0 a infinito. E aqui a gente vai ter o e na menos st. Aliás, eu vou inverter isso aqui. Vou colocar o e na menos st e aqui o t na n menos 1 dt. Quando a gente olha para esse termo aqui, ele virou 0. Esse termo aqui, ó, ele é a transformada de t na n menos 1. Então a gente vê uma relação entre a transformada de t na n e a transformada de t na n menos 1 com n sobre s aqui, ok? Então a gente tem n sobre s e aqui a gente tem a transformada de t na n menos 1, ok? Agora a gente vai deixar isso aqui guardado e vamos lembrar que a transformada de 1 é 1 sobre s. A transformada de t, ela é
utilizando essa regra, a transformada de t na 1, né? Então, aqui o n, ele vai 1, 2, 3, até infinito. Então, aqui a gente tem o t na 1. O t na 1 é 1 sobre s vezes a transformada de t na 0, que é 1 sobre s. Certo? Que é 1 sobre s ao quadrado. Quando a gente faz a transformada do t ao quadrado, a gente vai ter então, por essa regra, 2 sobre s. Aí a gente tem a transformada do t, que é 1 sobre s ao quadrado. Então a gente tem o s ao cubo, certo? E aqui a gente tem o 2 vezes 1, que é o 2 fatorial. Então a gente tem o s ao cubo, ok? Ou o s na 2 mais 1. Aí a gente vai ter a transformada do t ao cubo. Aí a gente segue, ó, 3 sobre s, 3 sobre s vezes a transformada do t ao quadrado, que é 2 fatorial dividido por s ao cubo. Então a gente já vê um padrão aqui, ó, que a gente tem o expoente aqui, né, sempre vai estar no fatorial. A gente tem o 3 fatorial dividido por s no expoente mais 1, no 3 mais 1, que é 4. Então, quando a gente estende esse raciocínio aqui para a transformada do t na n, a gente vai ter o quê? O n fatorial, porque a gente vai tendo o 3 fatorial, depois o 4 fatorial, a gente vai ter o n fatorial dividido por s na n mais 1. Exatamente como a gente enunciou no teorema aqui. Para n igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Vamos então agora calcular qual a transformada do seno ao quadrado de t. E para isso a gente vai utilizar uma identidade trigonométrica, porque a gente sabe que o seno ao quadrado de t ele é igual a 1 menos o cosseno de 2t sobre 2. Né? Na verdade, 2 vezes o seno ao quadrado de t é igual a 1 menos o cosseno de 2t. De fato, a gente vai ter a transformada do seno ao quadrado. Então, vai ser igual a transformada de 1 meio menos 1 meio do cosseno de 2t. A gente pode utilizar a propriedade de linearidade, né, que nos diz que isso daqui é igual a 1 meio da transformada de 1 menos 1 meio da transformada do cosseno de 2t. Só que aí tem um detalhe. A transformada de 1 a gente já conhece. 1 sobre 1 meio, e a transformada de 1 é 1 sobre s. Aí menos 1 meio, e a transformada do cosseno de 2t, né, a gente sabe que é s dividido por s ao quadrado mais 2 ao quadrado, né, mais o expoente ao quadrado. Quem multiplica o ângulo aqui, né? Quem multiplica o t ao quadrado. Então a gente tem aqui, ó, a gente pode escrever s, aliás, a gente pode colocar o s que multiplica s ao quadrado mais 4
ok? Aí a gente pode, eu vou colocar o 2 aqui na frente, né? 2 em evidência. E aí a gente tem aqui, ó, s ao quadrado mais 4. E aqui, menos s ao quadrado. Então a gente vai eliminar esses s ao quadrado e fica com 4 sobre 2. Então a transformada do seno ao quadrado de t vai ficar 2 dividido por s, que multiplica s ao quadrado, mais 4. Ok? Então, está aqui uma forma de a gente utilizar a propriedade de linearidade e também a tabela de transformadas para obter a transformada de uma função que a princípio a gente não tem tabelada. Ok? E assim a gente vai seguir fazendo transformadas de Laplace. Vocês sempre vão poder ou transforma uma função em uma que está na tabela, aplica as propriedades de linearidade e vocês sempre vão achar a transformada de Laplace adequada. Bom, então na aula de hoje a gente aprendeu o conceito de transformada de Laplace. Na próxima aula a gente vai aprender o que é a transformada inversa. Lembrando que agora com vocês, façam os exercícios, deixem suas dúvidas no fórum da disciplina e sempre que tiver oportunidade, ajuda alguém a aprender um conceito, porque dessa forma você também aprende. Com isso a gente encerra a nossa aula, um abraço e até a próxima!